Grande tio Oscar. Rodadinha boa, hein? Quem diria que esse Brasileirão ia ter nos três últimos colocados Grêmio, Corinthians e Fluminense. Foi a rodada que o Vasco que se escapou dessa, né? O Vasco estava ali junto, né, fazendo companhia para ter quatro grandes ali na zona, mas o Vasco mandou bem. Eu acho que a saída do português fez bem para o time e assim jogou muito contra o São Paulo. Mas eu acho que o destaque da rodada, acho que vamos chegar no Vasco, né? Tivemos duas goleadas, né, pelo mesmo placar, mas eu acho que o destaque ainda ficou para os clássicos, né? Pô, tivemos clássicos. Grenal, Inter ganhando do Grêmio, Fla-Flu, Flamengo ganhando do Grêmio, e esses dois clássicos empurraram os dois tricolores mais para o fundo da tabela, né? Ou seja, Fluminense é o primeiro e o Grêmio é o segundo, de baixo para cima. Perfeito. Mas você falou tudo. Uma rodada com dois clássicos pesados Foi. e que trazem uma discrepância momentânea tão grande, né? Porque cada um em uma ponta, o Grêmio, o Inter, tudo bem, ganhou, tá ali na zona mediana, mas mostra um Grêmio na zona, um Renato Chorão adora fazer uma declaraçãozinha falando que se ele reconhecer que o trabalho dele é ruim, ele mesmo pede as contas e vai embora. Então não sei que jogo ele tem assistido, porque não tá rendendo. Ele está no E o mundo Fluminense, ele tá no mundo de Nárnia, né? Como falou algum jornalista desses aí, digo, o Renato está no mundo de Nárnia, não sei o que ele está vendo ali. Ninguém mais está vendo, né? perfeito. E o Fluminense a gente tem que falar que, de novo, a gente tem margem para falar da arbitragem. Foi um jogo que o Flamengo foi superior, o Fluminense sofreu terminar um clássico só com duas finalizações, um time que treinado pelo Diniz, sempre era muito criticado que atacava demais e não defendia bem. Agora, cadê esse ataque? Terminar duas finalizações só feitas e não foi nenhuma no alvo. Fluminense com esse ataque tá entrando pelo cano, né? Mas no sentido, no sentido verdadeiro aí, porque nem o Salvador Herman Cano tá dando conta. Mas o Diniz deu uma entrevista interessante, que ele reconheceu que o Flamengo foi melhor durante o jogo, mas obviamente não concorda com aquele pênalti que foi no mínimo estranho, assim, foi no mínimo polêmico, né? Que a gente vive falando. E aconteceu com quem? Com um jogador que adora inflamar, adora ser tocado e se jogar. O Aham. jogador tem que mudar a mentalidade para a gente conseguir ajudar a melhorar a arbitragem. Porque um Bruno Henrique, um Gabigol, eles É, precisam ajudar. Porque o jogador hoje, ele é tocado e quase morre dentro do campo. Então não dá sim. para ter uma interpretação e não adianta. Tem VAR, tem auxílio da tecnologia, mas não vai deixar de ter lance interpretativo. Então o jogador de futebol ele tem que aprender a parar de encenar tanto dentro de campo, tem que só jogar bola. Indo bem de Neymar no aspecto negativo, né? Porque o Neymar, o pessoal tem que procurar trazer o que é de bom no Neymar, que tem tanta coisa boa. Exato, a Não gente dá, tem não. que concentrar, acaba tendo que concentrar nos outros jogos. A gente Verdade. podia tanto falar tão bem, falar mais profundamente dos clássicos, mas fica É, tão marcado tantos fatores negativos que a gente não pode ficar insistindo e vamos falar de coisa boa, porque o Bahia conseguiu tudo bem. Começou jogando mal, melhorou com as substituições, teve um jogador ali expulso pelo lado do Cruzeiro, o que facilitou, mas vem mostrando um futebol forte, vem sendo uma grata surpresa ali no G4, hein? o Bahia. O Palmeiras ultrapassaram o Botafogo, estão em segundo e terceiro, né? Mas o Bahia jogou bem. Aliás, uma coincidência desses dois 4-1 é que houve, né? Foram duas viradas, né? O Vasco saiu perdendo contra o São Paulo e o Bahia, o Cruzeiro abriu com 1-0, o Bahia empatou ainda no primeiro tempo e o Bahia só foi fazer o segundo gol depois que o Cruzeiro ficou com um a menos lá aí pelos 15 ou 20 do segundo tempo, né? Ou seja, o Cruzeiro jogou uma meia hora praticamente com um jogador a menos. Aí o Bahia fez o 2-1 e só foi fazer o terceiro e o quarto já nos acréscimos, ou seja, um 4-1 que parece que ficou um pouquinho acima do que, né, do Do que que deveria foi. ser. Acho que o Cruzeiro não merecia ter tomado esses quatro, né? Perfeito. E aí contradiz justamente com o futebol que o Vasco conseguiu apresentar. Saiu, é o visitante marcando primeiro, E o segundo mas, também. pois é, Lembrar que o primeiro gol do Vasco foi do São Paulo, né? Foi gol contra. do zagueirão. Pois é, mas os garotos resolveram bater no peito, vestir a camisa, partidaça dos garotos ali do Vasco, Foi. conseguiram. Aí vem aquela impressão:
Será que a gente cutucou e eles acordaram? Ou será que eles quiseram derrubar o Português? Eu acho que tem um pouco dos dois, né? O do português, eu acho que eles não estavam entendendo, né? Acho que estava com problema de idioma, eles não estavam entendendo o que o português estava tentando transmitir para eles. Mas estranho, né? Porque foram 4 jogos do português, né? Conseguiu no máximo um empatezinho contra o Cruzeiro e depois mais três derrotas ali que. Sim. Mas a gente abriu a conversa falando do Z4 com três grandes times, a gente não pode deixar de falar a grata surpresa, mais duas, né? Né? Que justamente de dois times que subiram, que é o Criciúma e o Juventude. Juventude, Sim, tudo sim. bem, perdeu de um Palmeiras que Uhum. também empurrado muito pelo seu garoto milionário, a nova fonte de renda aí que vai para o Chelsea, Jogou, né? cemitério de jovens. Verdade, o Estevão jogou muito bem, assim. Teve lances assim de. Pode cravar que já é um novo craque que daqui a pouco vai ter que cavar um espaço na seleção. Não sei aonde, porque ele joga mais para a esquerda que a região do Vini, mas quem sabe ele não consegue ser um 10 que a gente está precisando, né? A gente sempre lembra que o Paquetá hoje é o 10, mas a gente não sabe como é que vai ser o futuro dele no futebol, né? Punição. Então vai que o Estevão é um cara que aos poucos assume essa responsabilidade. Mas o que eu posso falar é que o Brasil tem uma molecada aí de muito futuro aí. Acho que para as próximas 2, 3 Copas a gente está bem servido, até porque vai surgir gente nova também, né? Sim, a gente sempre revela, a gente nunca vai deixar de ser o futebol brasileiro tão visado, tão apaixonante, mas a gente tem que deixar os moleques jogarem, vamos lapidar eles, vamos deixar eles É, mostrarem serviço, com certeza. deixar de lado essa pressão, um monte de comparação, mas a gente tem que retomar que o Juventude, mesmo perdendo, já carimbou mais um jogo. Todos os jogos que ele realizou nesse brasileiro, ele marcou um gol. Ele não tem deixado a zaga do time tranquila. Tem sido meio capenga, mas tem essa qualidade, tem esse charme a mais aí de nunca sair sem guardar um golzinho. Tem. É um time bem treinado pelo Roger, né? E tem o Gilberto, que é o centroavante, Gilberto, que estava no Bahia até o ano passado, já teve passagens por outros times grandes, né? O E vovô Nenê, o Nenê, né? O Nenê que já não é mais Nenê. Mas lembrando, eu estava lembrando, quando eu ia falar dos clássicos, né? O destaque para os clássicos, na realidade, são 3 clássicos. Teve o Grenal, o Fla-Flu e o clássico Parmalat, né? Isso aí está entregando a meia idade, mas quem não lembra dos anos 90 que o Palmeiras era patrocinado pela Parmalat e o Juventude era uma filial do Palmeiras, também patrocinado pela Parmalat, né? E o Juventude, com o patrocínio da Parmalat, ganhou uma Copa do Brasil em 99 em cima do Botafogo, no Maracanã. chegou a trazer um jogador de ponta, mas o Uhum. Palmeiras não conseguia colocar no elenco de primeira, então, como era Parmalat, mandou para o Juventude e só depois é que transferiram para o Palmeiras. Quem foi esse jogador de ponta foi o Cafu. Ah, é? O Cafu, quando saiu do São Paulo para a Europa, tinha uma cláusula que quando ele voltasse, caso vendesse para o Brasil de volta, não poderia vender para os times paulistas, Corinthians, Palmeiras e Santos, em especial. O que a Parmalat foi lá? Vamos comprar ele, colocar ele no Juventude, ele joga 2, 3 jogos lá e aí pode ir para o Palmeiras. Pronto, deram uma burlada na cláusula contratual. Então Exato. foi o Cafu esse grande jogador e nosso grande capitão do Penta, o cara que mais jogou, mais tem partidas com a camisa da seleção brasileira, e o único cara que jogou 3 finais de Copa do Mundo seguidas, né? Exato. Mas a gente tem Grande que falar capitão. também do lado do Tigre, o Tigre amarelo e preto. Criciúma tem sido um visitante, um time adversário chato. Botafogo que o diga essa rodada. Foi. Mas é um time chato, é um time que sempre foi. E tem que tirar o chapéu. Assim, quando começou o brasileiro, eu pensei, já tem os 2, 3 aí certos que vão cair. Um é o Criciúma, mas estou mordendo a língua. Pois é, vamos ver se consegue manter ali. É, Mas é um Brasileirão que tem sido muito bom de acompanhar. Muitos dizem que só começa a valer ali no segundo turno, mas é. a gente tem tido tantas surpresas aí, tantos times fazendo a gente morder a língua que a gente não consegue largar o osso, deixar de acompanhar toda a rodada. Mas isso é o bom do Campeonato Brasileiro, né? Assim, em que pese a gente ter 2 times mais ricos, né? Não à toa, estão em primeiro e segundo lugar no campeonato, mas todo ano tem algumas surpresas, né? Ano passado, Sim,
Vice-campeão foi o Grêmio, e olha onde é que está o Grêmio hoje. Tá na vice também, só que na vice-lanterna, né? Exato. E é um campeonato tão intenso que deixa a gente tão maluco que até um Atlético Paranaense que ainda está no G4 está emplacando aí 3 jogos seguidos, tomando gol nos acréscimos. Dizem que ele é o Fala. novo Botafogo desse brasileiro, mas Pode perder. bagunçou tanto a cabeça do treinador que o Cuca já pediu para sair. Pois é, eu estava até pensando nisso. No sábado, o Renato, que teve o mimimi, disse que meu trabalho está muito bom, mas se não gostarem, podem me tirar. Aí no domingo, o Cuca me dá essa declaração e formalizou, né, o pedido de dispensa. Será que não está havendo uma troca aí? Será que o Cuca já não está pensando, o Renato vai bailar, deixa talvez eu cavar um espaço no Grêmio. O Renato ir para o Atlético eu acho menos provável, né? O Renato vai preferir, se sair do Grêmio, vai preferir jogar futebol lá em Ipanema, né? Mas o Cuca ir para o Grêmio não seria surpresa. Mas Aí já está de O olho. Atlético é impressionante. 3 jogos, nos 3 jogos ganhando de 1-0 até os 90 e alguma coisa, e nos acréscimos toma o empate do Flamengo, toma o empate do Botafogo e ontem toma o empate do Corinthians, né? Que, aliás, conseguiu, nosso Corinthians conseguiu um pontinho que talvez salve ele lá no final, mas ainda está na zona. Deu uma respirada no português. E É, Renato, será que já está de olho na má fase do Fluminense? pois Voltar é. ali para as areias de Copacabana, de Ipanema. O Fluminense é uma oportunidade. O Renato, nunca lembrando que o Renato é ídolo lá com aquele gol de barriga na final do Fla-Flu de 96. E depois fez uma bela campanha no Fluminense na Libertadores de 2008, né? Foi até a final, perdeu aquela final para a LDU, né? Primeiro jogando lá na altitude, depois voltando para o Maracanã, foi para os pênaltis, mas não deu. Mas não dá para negar que o Renato tem uma certa identificação com os tricolores, né? Sim, é verdade. Mas é isso, tio Oscar.